Olá, meu nome é Thaís e eu vou falar um pouco sobre o livro As Misérias do Processo Penal, de Francisco Canelucci. Bom, o interessante desse livro é que ele aborda uma ideia além da advocacia. Ele aborda como opiniões públicas, questões criminais, que eu irei comentar durante a apresentação, e além disso, ele fala sobre a sociedade acreditar que é diferente do condenado, acreditar que nunca vai vir a cometer um delito. E nesse pilar, a gente pode citar o crime do homicídio, que é um crime que é muitas vezes comentado pelo professor Rossi, por ser um crime suscetível a qualquer pessoa vir a cometer, seja por causa de um acidente de trânsito ou um acidente durante uma discussão, é um crime que todos podem cometer. Além disso, ele coloca como destaque as questões da magistratura, do preso, dos advogados e, além disso, o condenado após ele sair da prisão, após ele cumprir a pena, aquela questão de ressocialização. E, por fim, ele fecha falando das misérias do processo penal, a tortura do processo penal. E ele ainda fala que, apesar do processo não ter não ter mais uma pena que seja de tortura, uma pena cruel, o próprio processo penal ele já é cruel. E aí a gente pode concluir isso e pode ver isso na frase que ele fala. O processo penal não é, infelizmente, mais que a escola da incivilização. E para entender um pouco sobre o processo penal desde o princípio, ele começa isso, ele fala da toga, a vestimenta dos desembargadores, juízes, advogados. E ele fala que essa vestimenta é o que desune e separa os magistrados e advogados dos leigos e une eles entre si. Então, é uma característica além de uma de algo de autoridade, mas sim uma característica de união entre as pessoas que estão tentando revolucionar o processo penal e resolver a execução do processo penal. E a gente pode caracterizar também a toga como, por exemplo, a classificação de jurisprudência, que é um conjunto de julgados sobre a mesma matéria, no mesmo sentido, proferido de órgão colegiado. Ou seja, é aquela é uma decisão sobre um determinado assunto para que os outros assuntos possam ter a mesma linha de raciocínio. E a toga é também a vestimenta, é o símbolo dessa união, tanto de colegiados, tanto de advogados entre si. E, continuando, ele também aborda a questão do preso. E para ele fala que os homens da toga se contrapõem ao homem da jaula. E além disso, ele ainda fala que para ele, o mais pobre de todos os homens é o encarcerado. E, e ele ainda aborda a questão das algemas, e fala a necessidade que o direito a necessidade que o direito nos ate às mãos. E essa parte é bem interessante, porque o fato do direito atar as mãos se caracteriza muito com a próxima ideia que ele aborda, que é a questão do homem estar na jaula por ele, em sociedade, parecer um animal. Ele fala que nós não parecemos animais porque estamos na jaula, mas nós estamos na jaula porque parecemos com animais, ou seja, porque não sabemos viver em sociedade, não sabemos agir no coletivo e queremos contrapor o nosso direito acima do direito dos demais. Logo após, ele também usa uma característica para falar da pena e como os sábios acreditam que essa pena seja para o condenado. Para eles, os quais continuam a considerar a pena segundo uma forma célebre, como um mal que se impõe ao delinquente pelo mal que ele causou. Ou seja, é como uma reparação pelo que ele fez. Então, ele fez o mal e com ele vai ser pago com esse mal, que no caso é ficar em cárcere. Logo depois, ele fala do advogado, e para mim, esse é o capítulo mais brilhante que Carnalucci aponta, porque ele traz o significado da palavra de advogado, e ele diz que a palavra advogado soa como um grito de ajuda, advocatus, vocatus ad, chamado para socorrer. Além disso, ele aponta a figura do advogado como um amigo,
alguém que vai se preocupar com o seu direito, alguém que vai lutar pelos seus direitos e vai junto com você atrás dos seus direitos. Então, além disso, ele ainda fala que o advogado está no primeiro degrau da escada, aquele que está sentado ao lado do acusado, aquele amigo que está ali para garantir o seu direito. Depois, ele aborda sobre o juiz e as partes. Ele fala que o juiz é a supraparte, por isso ele está no alto. E além disso, ele fala que o juiz, ele tem que viver sendo parte e não sendo parte. E essa questão é interessante para a gente lembrar do princípio da imparcialidade, pois o juiz, ele não pode julgar de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas vivências. Então, ao mesmo tempo que ele é uma parte do processo, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, ele não pode ser parte, porque ele deve ser impessoal. E aí, nesse capítulo, Carnelucci ainda cita: a justiça humana não pode ser senão uma justiça parcial. Sobre a parcialidade dos defensores, ele fala que a parcialidade entre os defensores e a acusação é a busca pela verdade, são as razões que cada um vai apontar. E ele ainda fala que a verdade da defesa e a verdade da acusação é um escândalo, mas é um escândalo necessário, pois o juiz precisa desse escândalo, ele precisa que cada um aponte os seus pontos para saber de fato qual é a verdade, saber ao que se deu, quem tem razão. E ele ainda fala que é aonde os leigos precisam ter mais cuidado nesse escândalo, pois você pode ficar impressionado com alguns advogados, com algumas situações, e isso pode levar a você ter falsas impressões da civilização. Sobre as provas, ele fala que a tarefa, a função do processo penal está em saber se o acusado ele é inocente ou se ele é culpado. E além disso, para isso ele usa a significação da palavra fato. O fato é um pedaço da história. E o delito é um pedaço da estrada, cujos rastros quem percorreu procura destruir. Ou seja, quem percorreu, quem cometeu o crime, procura esconder, procura apagar aquilo que fez, aquilo que ocasionou o delito. Então, para isso é importante as provas e as buscas pelas provas. E ele ainda fala sobre a questão que a prova é voltar na história, é voltar o fato, é tentar fazer história, tentar saber o que aconteceu. E para isso a gente pode até citar o artigo 7 do Código Penal, do Código de Processo Penal, onde fala que em algumas investigações os policiais podem ir ao local onde aconteceu o delito e refazer a cena do crime para entender mais ou menos o que aconteceu. Então é essa ideia do fato, é essa ideia das provas que Carnelucci traz. E ele ainda fala da prova testemunhal e de ser a mais infiel entre elas. Por quê? A testemunha é um indivíduo como o outro indivíduo. Ele tem alma como o próprio condenado. Ele tem os seus medos e as suas fraquezas. Então, para isso, é importante ter cuidado com a prova testemunial. Depois, ele cita 2 pontos para caracterizar a pena. Ele fala que a justiça quer que quanto se pese seu delito, tanto pese a sua pena. Ou seja, mais ele quer que o fato do delito pese quanto a sua pena. Mas ele continua dizendo, mas o peso pode ser justo, porque o que se coloca sobre um dos pratos é o tipo, não é fato. E o tipo é uma abstração, não uma realidade. Ou seja, a gente caracteriza a pena pelo tipo e não pelo fato, não pelo que ocorreu. Por exemplo, se a gente pensar no artigo 121, inciso 6º, que trata do feminicídio, o feminicídio tem como pena de 12 a 30 anos. Isso está caracterizado pelo crime feminicídio e não está caracterizado por um feminicídio que veio acontecer. E é isso que Carnelucci tenta caracterizar. Ele fala também sobre a sentença penal e quanto
o acusado não é culpado, a declaração da sua inocência é a única maneira de reparar a injustiça que lhe foi ocasionado. Ou seja, não há outra forma de pedir desculpas para quem foi culpado inocente, sendo inocente. Então, a única coisa que acontece é apenas a declaração da sua inocência. E ele ainda fala que o encarcerado, ele pode ser um culpado, ou seja, ele pode ser um culpado com o trânsito em julgado. E ele ainda fala mais, que o trânsito em julgado não quer dizer que seja a verdade própria, mas é aquilo que seja mais próximo da verdade, é aquilo que se aproxima da verdade, então é a decisão. Sobre o cumprimento da pena, ele fala que a pena não serve somente para a redenção do culpado, mas também para alerta dos outros. Então, é aquela relação entre repreender e prevenir. Ou seja, a ideia de que, além de repreender o preso pelo que ele cometeu, você venha a se prevenir para que outras pessoas não possam cometer o mesmo delito. Sobre a liberação, ele fala sobre a questão de quem é condenado, quando ele cumpre a pena e ele sai, de fato, ele nunca é libertado de verdade, pois ainda tem pessoas que não vai aceitar ele como um ente da sociedade, não vai aceitar dar empregos. Ele ainda fala que um professor que for condenado, ele nunca mais vai ensinar. Um militar que foi condenado nunca mais vai exercer sua função. Ou seja, é difícil a sociedade contratar outra pessoa porque ela foi condenada. E assim a gente pode caracterizar até o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, onde Jean bate em portas para procurar abrigo e ele não consegue por já ter sido condenado. Então, é essa questão de fato, o condenado que é libertado, ele de fato nunca tem a sua libertação, porque aos olhos da sociedade ele sempre vai ser um condenado. E por fim, Carnelucci, ele aborda a questão de estar além do direito, está o bem social da civilização. E ele coloca uma questão durante o livro, que é a questão de pesar os crimes, mais a repercussão dos crimes maiores e menosprezar os crimes menores. Ele diz, e esse é o ponto mais principal para mim do livro, que a função judicial se encontra ameaçada pela repercussão oposta de indiferença ou de clamor. Indiferença ao processo menor e clamor ao processo maior. E aí se caracteriza a questão de crimes que têm muitas repercussões, ser julgados mais rápidos, poder ter uma problemática na hora da sua decisão, por ter sido tão repercutido, e além disso, faz com que os processos menores, os processos que talvez tenham a mesma causa, fiquem retardados, demore a ser julgados. Então, essa grande repercussão vem trazendo um prejuízo para a justiça. E ele conclui com uma visão social, onde diz sobre se doar, sobre pensar no próximo, sobre pensar em todos. E ele fala que solo la moedita de alma se pierde, se não se dá. Ou seja, só a moedinha da sua alma se perde se você não dá. Por fim, esse livro, não somente para estudantes de direitos, mas advogados, magistrados, pessoas que não seja da área, mas pretende conhecer um pouco mais do processo penal, porque esse livro tem uma leitura fácil, é um livro pequeno e você vê muitas características tanto do Código Penal como do processo penal. E é isso, obrigada.